Mas vamos falar agora da diversidade cultural, tá? Vamos falar agora um pouco da diversidade cultural, tá? O que é a diversidade cultural, né? A noção de diversidade cultural, como você pode observar aí que eu deixei bem evidente em amarelo, a noção de diversidade cultural parte da constatação de que sociedades diferentes muitas vezes têm elementos culturais, que é forma de agir, sentir, construir e expressar diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vive num universo constituído de vários estados, de vários municípios. Cada estado, cada região, ela tem um comportamento diferente. Tá? Um comportamento linguístico, um comportamento com relação às comidas, a questão de horários, de vestimentas, de comportamento, de saudação. Ou seja, vive-se no mesmo espaço, no mesmo tempo, mas há uma diversidade cultural. Ou seja, formas de agir, sentir, construir, de expressar de formas diferentes. Evidentemente, podemos nos chocar com algum comportamento e mesmo rejeitá-lo, né? Por ser muito diferente de nossas referências culturais. Então, é comum, a gente, infelizmente aqui no Brasil, a gente vê muito essa questão do preconceito, né? Pessoas que têm, que são de ordem, por exemplo, matrizes africanas, são em alguns casos rejeitados por algumas localidades, alguns estados, assim como vice-versa. Né? A gente sabe muito bem disso. Eu costumo até falar que no Brasil é muito até difícil você ser preconceituoso, porque a diversidade cultural no Brasil faz parte da identidade do processo de formação do povo brasileiro. Porque quando você vai estudar Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, e outros, os próprios estudos antropológicos, você vai observar que o Brasil é resultado de um processo de miscigenação, ou seja, de uma mistura de raças. E essa mistura de raças acabou gerando uma mistura de culturas. Isso gera uma mistura de religião, uma questão sincrética também, enfim, tá? Então, essa não compreensão, por exemplo, da diversidade cultural caracteriza o que nós chamamos de etnocentrismo, que é quando uma cultura se coloca numa situação que se diz superior à outra. Então ela está sendo etnocêntrica. Você colocando, a cultura do branco é superior à do negro, a do negro é superior à do branco, a cultura do europeu é superior da América Latina. Então, essas questões, quando não se compreende essa diversidade cultural, nós chamamos isso de etnocentrismo, tá? Que a gente pode dizer que passa a ter uma forma de preconceito, né? Então, e repito, no Brasil, a diversidade cultural faz parte da identidade. E aqui, você está observando aí uma série de ilustrações, na verdade, uma série de imagens que cada foto dessa representa uma cultura. E aqui fica visível a questão da diversidade cultural, né? Então, nós sabemos que nós vivemos num universo constituído de várias religiões, de várias linguagens, de vários comportamentos, de várias vestimentas, enfim, tá? Ok? Mas vamos lá, passando para os tipos de cultura. A cultura, nós temos a questão da classificação que nós colocamos em cultura material, cultura imaterial, e nós temos os tipos de cultura, que é a cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massa, né? O que na verdade é a cultura popular? É uma produção cultural realizada pela população não urbana e menos vinculado ao chamado mundo letrado. Ou seja, trata-se de um universo em que a oralidade é a forma de transmissão mais corrente com uma relação muito próxima dos ciclos naturais e com um sentido de tradição muito forte. Então, na cultura popular, você vê que a questão da tradição ela é muito forte, essa coisa que vai passando de geração a geração. No contexto da cultura popular, a repetição como tradição, ele é um elemento de importância até mesmo em termos de expressão da coletividade, né?
Assim, de uma forma bem ampla, nós podemos observar que muitas festas populares são realizadas na mesma época do ano, que aprendemos algumas superstições, né? Que nós vamos herdando algumas superstições, simpatias, no relacionamento aí com amigos, com familiares, que valorizamos objetos do artesanato quando são feitos há muito tempo da mesma maneira, mantendo essas tradições familiares, às vezes quase seculares, né? Então, essa cultura popular ela é muito presente, então ela se mantém muito com essa questão da tradição, da oralidade, né? A questão de lendas, de contos populares, essa música sertaneja de raiz, os gêneros musicais, as formas de danças vinculadas à herança afro-brasileira, o samba, o frevo, o maxixe, os pratos típicos tradicionais, as brincadeiras infantis, as cantigas de roda ou chamada de cirandas, né? Tudo isso é exemplo do que nós chamamos de cultura popular, ou seja, faz parte do universo cultural popular. Já uma coisa que eu quero chamar também, deixar aqui bem claro, que é importante destacar que as produções da cultura popular não devem ser associadas à ideia reducionista de simplicidade, pois se trata de uma produção, às vezes, muito sofisticada. Basta observar, por exemplo, as etapas necessárias para a elaboração de uma feijoada ou a destreza necessária para se tocar a viola de 10 cordas, que é um instrumento típico das canções sertanejas de raiz, tá certo? Então, nós não podemos confundir a cultura popular como algo apenas simples, porque isso seria algo reducionista, né? Porque existem manifestações da cultura popular que elas são amplas, né? Que elas requerem todo um grau de profundidade para que ela possa se concretizar. Já a cultura erudita, ela é produzida pelas camadas mais alfabetizadas e urbanizadas da sociedade. Percebo que a cultura popular ela está mais focada mais para o campo, né? Mas não quer dizer que está somente presa ao campo, né? Muito bem. E urbanizadas da sociedade, seu aspecto de elite relaciona-se ao fato de haver um grau maior de formação nessa produção. Então, na cultura erudita, o nome erudito já diz que é um pessoal que tem uma formação mais uma formação mais de conhecimento, que está associada a um conhecimento acadêmico, na maioria das vezes. Ou seja, a música clássica ou erudita, por exemplo, ela implica em seu aprendizado o estudo da escrita musical, assim como no caso da literatura, o uso privilegiado da forma culta da língua, né? Então, um aspecto de nota é que, enquanto na cultura popular a produção tende a ser mais ligada às comunidades, à expressão de sentimentos coletivos, a produção da cultura erudita muitas vezes se volta para a expressão de uma individualidade na figura do artista, na figura do criador. Ou seja, lá na cultura popular, as manifestações são mais coletivas e, na maioria das vezes, a cultura erudita ela se manifesta de uma forma individual, na figura de quem criou a tela, de quem criou a música, de quem criou a obra. Enfim, o artista que muitas vezes, que a gente vê, né, que o artista que muitas vezes, ao menos após o romantismo do século XIX, ele é tido como separado da sociedade, a qual pertence ou incompreendido por ela. Algo que não faz muito sentido na cultura popular, porque na cultura popular, o artista ele está intrinsecamente 100% conectado às manifestações culturais, né? Por esse motivo, no contexto da produção erudita, verificamos um processo de mudança estética ou artística ao longo do tempo, com grande questionamento da produção de gerações anteriores. Por isso que nós podemos notar que na produção do teatro clássico, as artes plásticas, a literatura, a música erudita, uma produção que muitas vezes essa produção ela é legitimada como uma herança cultural
mais significativa de um período e até confundido com a cultura por excelência. Fato que aparece que quando dizemos que alguém é culto, quase sempre como referência ao domínio que essa pessoa tem da cultura letrada e não de outros universos culturais, né? Isso soa até como uma forma de preconceito, né? Ou até, talvez, ou até etnocêntrico. Porque isso é uma coisa comum, que geralmente, quando fulano é muito culto, está associado mais à cultura erudita do que à cultura popular. Então, cria aí até digamos, essa equidistância entre cultura popular e cultura erudita, né? Mas e aí o que seria a cultura de massa? Essa cultura de massa, ela está ligada ao fenômeno da industrialização e da própria produção em massa de objetos e artefatos, caracterizado pela padronização cultural. Olha aí, padronização cultural. Vou repetir, padronização cultural, associada ao seu alcance, hoje planetário, ou seja, percorrendo o mundo todo, pelos meios de comunicação de massa. Nós sabemos que com o advento da internet, a cultura de massa ela ganhou grande poder devido a essa propagação midiática. É uma música, uma tela. Hoje nós temos, por exemplo, a questão do... Antes nós tínhamos o quê? Pinturas, pintores de referência apenas como Michelangelo, Da Vinci, Portinari aqui no Brasil, enfim. Só que hoje nós temos os NFTs, né? Que esses totens não fungíveis, que faz parte hoje do universo cultural, artístico digital, que se tornou também um instrumento de arte, né? E que hoje faz parte da cultura de massa. Porque com a questão da indústria, com a ideia de padronizar e massificar tudo aquilo que é produzido, então esse fenômeno ele passa a possibilitar que todos os grupos sociais eles possam ter acesso a isso que é produzido, bastando ele ter o canal a qual eles vão se apoderar disso que está sendo construído. E quando eu falo canal, eu estou falando, pode ser uma rede social, que pode ser através de um aplicativo, enfim, através de um recurso midiático, até mesmo a questão da própria TV, enfim, tá certo? Então, em poucas palavras, a cultura popular, ela está menos vinculada ao mundo letrado, né? A cultura erudita está mais vinculada à cultura, ao universo letrado, e a cultura de massa está atrelado ao fenômeno da industrialização, tá? E aqui a gente pode observar alguns exemplos, né? Eu coloquei aqui um exemplo de uma pessoa tocando no campo, né? Que representaria a cultura popular. Aqui você está vendo uma orquestra que representaria a cultura erudita, e aqui o filme Batman, que representaria a cultura de massa, até porque nós temos o cinema como uma linguagem muito poderosa que é utilizado hoje com a forma de propagar conhecimento, entretenimento, informação, enfim,